A paz do Senhor, me chamo pastor Luciano, estou aqui na TV Evangélica Brasileira para poder dar o meu testemunho nessa tarde. Gostaria, antes de tudo, compartilhar 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9 ao 10. Diz assim: E foi Jabes mais respeitoso do que seus irmãos, e sua mãe lhe chamou de Jabes, e disse: Pois dei à luz com dor. Invocou Jabes ao Senhor Deus de Israel, e disse: Se com bênção me abençoares e alargares as minhas fronteiras, seja tua mão comigo, e me guardes do mal, de modo que eu não sinta aflição. E Deus lhe concedeu o que pediu. Pois bem, Jabes, segundo o texto, vai nos dizer que ele era o mais ilustre dos seus irmãos. Porém, ele havia consigo uma mácula na sua vida, que era o seu próprio nome, dado pela sua própria mãe. Parafraseando, ele teria ali um passado de dor, de decepção, devido a esse nome, que significava com dores de parto dei à luz. Só que Jabes, ele fez uma oração ao Senhor. Nesta oração, ele fez a aplicação de alguns pontos. Ele disse a Deus: Se com uma bênção me abençoares, primeiro. Segundo, alargares as minhas fronteiras. Terceiro, seja a tua mão comigo e me guardes do mal. E último e quarto, de modo que eu não sinta aflição. Logo após essa oração, o texto vai dizer que Deus lhe concedeu aquilo que ele queria. Com isso, eu quero poder compartilhar com você e te dizer, neste dia de hoje, que, como aconteceu na vida de Jabes, você não é aquilo que te rotularam, você não é aquilo que te disseram, você não é aquilo que as pessoas falaram ao teu respeito. Você pode ser o que você quiser, mas se você tomar uma tomada de decisão na sua vida, você pode viver uma vida diferente das dos demais. Para Jabes, talvez ele poderia pensar que ele só tinha aquilo, somente um nome que trazia um passado triste. Mas quando ele tomou uma decisão, seguida de uma atitude, Deus mudou o seu cativeiro. Eu quero poder te dizer que também eu fui um Jabes. Existiu um momento na minha vida do qual eu passei dias de tristeza, dias escuros, dias assombrosos. Eu nasci em um berço cristão, em um lar evangélico. Nasci no meio do povo de Deus. Vim de uma igreja muito rígida, de uma família muito rígida. E também uma família pequena, no sentido monetário, mas também no sentido espiritual muito grande. Cresci no meio de 12 pessoas, onde ali a gente, praticamente em 2 cômodos, vivíamos as nossas vidas. Sou filho de uma mãe solteira, não tenho vergonha de falar, uma doméstica, mas que com muita força foi capaz de me criar a mim e ao meu irmão. Nos deram uma educação maravilhosa, as melhores escolas próximas de onde nós morávamos e moramos, ela nos deu. Porém, chegou um momento da minha vida, na adolescência, em que eu quis tomar as minhas próprias decisões por conta própria. Foi aonde eu empinei o meu nariz. Como diz aquele ditado, eu empinei a carroça. Ao tomar essa atitude, saí da igreja, não dei mais ouvidos à mãe, não dei mais ouvidos a ninguém, e quis fazer aquilo que eu tinha vontade de fazer, foi olhar a grama do vizinho. Só que eu tive uma péssima descoberta, que a grama do vizinho ela era sintética, não era como a grama de onde eu estava. Era uma grama aonde não havia vida, aonde não havia nada de bom para mim, diferente de onde eu estava, onde eu vivia, onde cresci, diante de ensinos, diante de aplicações para a minha vida, tanto pessoal como espiritual. Do outro lado do muro só tinha dor e tristeza.
mas que eu não imaginava que seria isso. Foi aonde me envolvi com amizades, e dessas amizades comecei a tomar péssimas decisões. Entre elas, entrei no mundo da dependência química, aonde ali me tornei um dependente químico. Durante mais ou menos 7, 6 anos ativos da minha vida, foi aonde tive experiências. Normalmente, na faixa etária em que eu tinha, de 12, 13, 14, 15 anos de idade, normalmente você vive uma vida onde você estuda, volta para casa, compartilha com seus amigos. Eu tinha isso, só que eu tinha uma outra vida dupla. Essa outra vida dupla foi quando encontrei pessoas que se diziam serem os meus colegas, aonde abriram as portas das drogas na minha vida. Foi aonde ali o inimigo arquitetou e tentou de todas as formas parar o plano de Deus e a promessa de Deus para mim. Foi quando, pela primeira vez em toda a minha vida, comecei a experimentar certos tipos de substâncias ilícitas. Comecei primeiro com a bebida, logo após o cigarro, depois isso abriu as portas para as outras drogas. Enfim, caminhando essa vida, todas as vezes eu via tanto minha mãe quanto a minha avó, que foram as pessoas que têm, para mim, como os principais pontos. As duas tinham para mim como os principais pontos de referência, aonde ali eu deixei de lado e dei ouvidos às outras pessoas. E ao dar ouvidos às outras pessoas, magoei demais. A minha saudosa vozinha que descansa no Senhor, 40 anos servindo a Deus. E nesses 40 anos, de todos os filhos e netos, eu fui um dos quais ela criou ao lado dela. Tanto eu, quanto meu irmão e o meu primo, fomos criados juntamente com ela, ela nos criou. Enquanto a minha mãe trabalhava em casa, ela cuidava da gente, preparava tudo, nos levava para a escola, nos buscava. Porém, quando chegou esse momento na minha vida, esse momento do qual trouxe desgosto para ela, chegou nessa faixa dessa idade da vida, ela já estava mais ou menos nos seus 76, 77 anos de idade, quando de repente a saúde dela já não foi das melhores. Ela começou a se sentir mal, passar muito mal, e principalmente ao me ver naquele estado. Eu sumia na segunda, aparecia na outra segunda, ficava 7 dias longe de casa, o celular daqueles pequenos antigos desligado. Não queria de jeito nenhum que ninguém me incomodasse onde eu estava. Eu queria poder curtir o momento. Era só o que eu pensava. Não me importava mais com o colégio, já não me importava com mais ninguém. Se eu tinha aquelas amizades e aquilo que eu consumia todos os dias, entre álcool e outras coisas, não me importava com mais nada. Só que chegou um momento da vida em que a saúde dela ficou tão debilitada que ela começou a ser internada, e nessas internações ela voltou para casa, eu já estava me preparando para poder sair para mais uma noite, a minha família estava do lado de fora, a minha mãe me repreendia muito. Infelizmente, naquele dia eu tive uma péssima visão. Foi quando eu olhei e vi ela sentindo uma dor de cabeça. E quando ela sentia aquela dor de cabeça, ela de repente escorregou, bateu com a sua cabeça um filtro de barro contra a parede, e ao bater, eu corri em direção a ela. E quando eu segurei nos meus braços, ela me perguntou se havia batido a cabeça. Os seus olhos já não estavam mais no lugar, a sua boca já não estava mais na forma normal de um ser humano, estava totalmente tudo torto. Coloquei ela no sofá e naquele momento, já em lágrimas, em desespero, eu corri com ela do lado de fora, gritando, pedindo ajuda, socorro, para que alguém pudesse me ajudar. Foi, de repente, um dos meus tios veio, colocou dentro do carro e assim levou ela para o hospital. Mas mesmo assim, aquilo não me impediu de sair para mais uma noite. Foram 31 dias onde ela esteve dentro do hospital, e dentro desses 31 dias que ela esteve lá dentro, eu passei os 31 dias culpando tudo e culpando a todos. Eu havia me tornado um ateu, disse que já não acreditava mais em nada,
E por dizer que não acreditava em nada, não queria mais saber a respeito de Deus, não queria mais saber a respeito de igreja, não queria mais saber nada disso. Foi quando, nos seus últimos dias de vida, entrei dentro da sala do hospital onde ela se encontrava, e ao olhar ela naquela situação, uma mulher que me criou com tanta força, naquele estado, com uma criança deitada naquela maca, amarrada, eu chorando, abracei ela, e ela começou a chorar e só me dizia que me amava. Ao sair dali, dentro do carro, eu olhei para a janela e eu fiz um voto com Deus. Eu disse o seguinte: salva minha avó, salva se você existe, porque se você existir, eu volto a te servir. Não foi nada fácil. Passou-se esse dia, no outro, ela foi ao óbito, já era de madrugada, eu tinha chegado de mais uma noite, e quando eu olhei a minha tia chorando desesperada na cama, eu saí do meu quarto e perguntei a ela o que aconteceu. Ela me disse que ela havia partido. O ódio tomou conta do meu coração, a ira tomou conta de mim. Aí que eu continuei a culpar a todos. Aí que eu continuei com a minha vida devassa. Se antes eu estava ruim, eu piorei 10 vezes mais. Foram dias de escuridão. Eu trabalhava, mas depois que eu chegava do trabalho, eu desaparecia. Sumia, não me importava com o que ninguém me dissesse. Eu me vi naquele estado tão triste, aonde eu já não comia, não bebia, e aumentava ainda mais os usos das drogas. Eu conseguia trabalhar, como se diz naquele ditado, na força do ódio. A raiva se tornou minha melhor companheira. Foi aonde eu comecei a olhar artes escuras. Comecei a me interessar por outras coisas. Comecei a me interessar por coisas ligadas a satanismo e outras coisas, a ocultismo. E como eu tinha abraçado na época a causa dos roqueiros, os meus amigos eram e me tornei também, tudo aquilo ali me levou para aquele movimento e um abismo leva o outro, como a palavra declara. Eu saí de um abismo e fui para outro mais profundo. E naquele abismo mais profundo que eu estava, naquela escuridão total, naquela escuridão que eu estava cada dia mais aprofundado, odiando tudo e odiando a todos. A minha mãe, ela tomou uma atitude. A atitude da minha mãe, em primeiro lugar, foi começar a fazer cultos em casa. Ela começou a fazer cultos em casa, o meu quintal enchia de gente. Irmãos de todas as igrejas estavam ali presentes, todas as denominações, não vou citá-las, mas estavam ali. E faziam então cultos e cultos e cultos. De repente veio uma senhora, uma irmãzinha. Em um desses cultos eu saí do meu quarto. Quando eu saí do meu quarto, ela olhou para mim e ela disse: jovem, o Senhor tem uma grande chamada para a tua vida. Tem algo muito grande para você. Mas você diz que você não acredita. Você já está dizendo que é melhor estar com o inimigo do que estar com Deus. Mas eu digo para você que Ele vai mudar a sua vida. Ela começou a descorrer tudo o que eu fazia. Eu olhei e eu pensei, não tem capacidade. Alguém contou para essa senhora o que eu estou vivendo. Não é possível, nem minha mãe, nem a minha família sabe. De repente, passou-se mais alguns dias e os cultos continuaram. Fui convidado para poder participar em um culto de uma igreja próxima de casa, então eu fui. Ao chegar lá, o pastor ministrando a palavra, e eu comecei a chorar. E eu não entendi o motivo de tanto choro dentro de mim. É como se alguém abrisse o meu peito e rasgasse o que estava aqui dentro do meu coração e estampasse para fora. E quanto mais eu chorava, e a minha vida era mais contada pelos lábios dele. Depois daquele culto, saí de lá. Passou-se mais uma semana. Minha mãe me convidou para poder estar juntamente com ela no culto onde ela congregava. Então eu fui com ela. Passamos ali, fui visitando de todos os domingos que eu ia. Chorava só de entrar do pé para dentro da igreja. Até que um dia, o pastor dela olhou para mim e disse o seguinte: jovem, o Senhor tem uma chamada para a sua vida.
E ele se lembra do seu voto. E ele diz para você que você vai estar aqui neste mesmo altar e será na minha igreja ministrando a palavra. Eu pensei, isso não é para mim, porque em primeiro lugar eu tenho fobia social. Eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de estar perto de 5 pessoas. Olhar num corredor de um hospital, eu prefiro passar do lado de fora do que passar no corredor. E em segundo lugar, eu não tenho capacidade para ser pastor, e muito menos para ser pregador. Não tem como. Uma pessoa como eu, perdida nesse abismo, não tenho salvação. Esses eram os meus pensamentos. Era isso que o inimigo queria que eu pensasse, que eu não tinha salvação para mim, que não tinha jeito para mim, que não tinha maneira nenhuma para mim, que não tinha mais jeito, que não adiantava, que o beco que eu estava escuro eu ia permanecer. Só que a última palavra não é do homem, ela é de Deus. Lucas 1,37 vai dizer, porque para Deus nada é impossível. Jesus, ele mesmo disse que as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E diante destas palavras, eu digo para você neste dia de hoje, jovem, quando você ouvir a voz de Deus, você ouvir alguém falando que tem uma grande obra na tua vida, acredite, tome posse dessa palavra. Não importa se você está com depressão, como eu já estive, não importa se você tem fobia social, como eu já tive, não importa se você sofreu bullying, como eu sofri, não importa se você foi dependente químico, ou está sendo dependente químico, como eu fui, deixa eu te dizer, o Deus que começou a boa obra, ele é fiel para poder terminá-la. E se ele quer mudar a tua vida, ele vai mudar. Independente do que as pessoas digam, eu sou a prova viva do milagre de Deus. Acontece que logo após esses cultos, eu estava indo com a minha mãe, a igreja era de esquina, uma nova igreja. O pastor dela abriu um novo trabalho, então eu tomei a decisão de ir junto com ela para esse novo trabalho. Visitando, como sempre, de domingo a domingo, de domingo a domingo. Eu fiquei 2 anos praticamente dentro de casa, sem as pessoas saberem para onde eu estava indo. Era do trabalho para a casa e de casa para a igreja. Eram 3 lugares só. Os meus amigos me afastei de todos. As drogas deixei de lado, mas ainda bebia muito e ainda fumava muito. Eu não me enxergava estar longe de um cigarro. Para mim era impossível. Eu precisava daquilo como o peixe precisa da água para sobreviver. Só que em um desses cultos, o pastor da minha mãe disse o seguinte: quem hoje quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu não percebi. Quando eu me deparei, eu já estava lá, com as mãos para cima, dizendo, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu não entendia, mas Deus já estava trabalhando dentro do meu coração. Eu não estava entendendo, mas Deus já estava moldando o vaso. Enquanto Deus estava moldando o vaso, as coisas para mim estavam ficando mais apertadas ainda. O aperto no meu coração era maior. Quando da primeira vez, como se alguém tivesse rasgado, agora dessa vez parece que alguém estava apertando o meu peito, apertando o meu coração, esmiuçando ele. Eu não entendia. Mas depois eu fui entender que eram as mãos do oleiro amassando, quebrando, transformando. Depois daquele dia, eu pensei que a minha vida ia mudar. Piorou muito mais. Aí que eu me afundei ainda mais nos vícios. Aí que eu fiquei pior. No domingo eu estava sóbrio, mas durante a semana eu estava perdido. Eu já não estava mais aguentando aquilo. A minha vida já não estava mais fazendo sentido. Eu já não estava mais sendo capaz de raciocinar bem, as ideias já não estavam mais no lugar. Foi quando, de repente, embriagado mais uma vez, possesso de demônios mais uma vez, foi quando entrei dentro da igreja de moletom, quando olhei para o pastor, eu não me lembro, mas de nada, vi apenas um clarão. Dali depois, eu já não sabia de mais nada. Me disseram e me contaram que eu avancei em cima dele com tanta força que parecia um boi selvagem. E todas as vezes que isso acontecia, que eu via esse clarão, eu já sabia que alguma coisa ruim eu iria fazer. Porque depois desse clarão, eu ficava possesso de demônios, precisava de 5, 6 pastores para poder expulsar de mim. Era horrível, acordava de manhã com aquele gosto de sangue na boca e não entendia por que tinha tantos hematomas no meu corpo, a minha mão toda machucada, até as unhas se arrancavam.
Eu não entendia por que aquilo, até o cabelo da cabeça eu conseguia tirar. Foi quando aconteceu que desta vez, a última vez em que eu fiquei nesse estado, o meu pastor, ele orou por mim e disse: basta, hoje é o último dia que isso acontece com você. Dali para frente, amanheceu o dia, passei um dia extremamente triste. Tão triste, sentei na porta de casa. Algumas pessoas que me conheciam de infância passou e me perguntou: tá tudo bem com você, Luciano? Eu disse: tá, está tudo bem. Mas dentro de mim dizia: como eu gostaria de estar bem. A minha depressão parece que está aumentando ainda mais. E tentei tantas e tantas e tantas vezes tirar a vida, mas eu não estava entendendo que aquele dia em que eu estava me sentindo mais triste do que todos os outros, era o dia em que Deus estava dando um basta no meu sofrimento. Porque depois daquele dia, do nada, como as águias, como Isaías diz, começou a render forças dentro de mim. No outro dia, o pastor chegou em casa e disse para mim: vamos no culto hoje, tem um culto doméstico, vamos lá. Eu olhei para ele e disse: eu vou com você. Dali começou a minha jornada. Eu não sabia, eu não entendia, eu não compreendia que dali estava sendo o início da minha caminhada. Saímos de casa, fomos para um culto, na segunda, na sexta, no sábado, no domingo, e fomos indo 7 dias fechados. Depois disso, de novo, mais 7. Enquanto isso, ele estava aproveitando essas minhas idas nos cultos e visitando a minha casa e me discipulando, e eu não entendia. Ele estava discipulando, usando de sabedoria para que eu pudesse ser capaz de entender a profundidade do Evangelho. Eu não entendia que Deus já estava operando na minha vida. Daquele discipulado cotidiano que eu estava vivendo com ele, chegou um momento em que ele me perguntou: você quer ser batizado? E eu disse para ele: é tudo que eu mais quero na minha vida é poder ser batizado. Depois do meu batismo, me batizei em um sábado. Um dia antes, eu havia fumado meu último cigarro. Eu o apaguei, pensei: eu vou guardar ele em cima do telhado e depois eu vou voltar e vou fumá-lo. Eu olhei, desmiucei nas mãos, pisei e falei: nunca mais, a partir de hoje eu sou liberto. Batizei. Após o batismo, que foi um batismo de muita tribulação, porque de todas as formas o inimigo queria me barrar para que eu não pudesse ser batizado, após o batismo, eu entrei uma antiga criatura e saí uma nova criatura. Saí de um homem pecador para agora filho de Deus. Ao sair, eu saí totalmente diferente. Não foi como entrar dentro d'água e sair. Não era como mergulhar, como eu mergulhava dentro de um rio, de um córrego e sair. Foi um banho diferente. Nasci de novo. E à noite, fomos para o culto e logo após do culto, voltei para casa, chorando muito, feliz demais, porque eu havia nascido de novo. E eu não entendia o que Deus estava fazendo dentro de mim. Eu não compreendia a ação que o Senhor estava fazendo, o que o Espírito Santo de Deus estava fazendo. Eu não tinha entendimento acerca daquilo. Foi quando no outro dia, no culto, orando forte, eu tive a minha primeira experiência com Deus. Fui batizado no Espírito Santo. Era como entrar dentro de uma fornalha ardente. Eu senti as minhas mãos pegando fogo, os pés pegando fogo. E de joelhos mesmo eu caí no chão e não me levantei mais. Dali falando em línguas estranhas. Depois fui levantado, saí batendo palmas. Entrei dentro do banheiro, saí para fora falando em mistério. E não entendia o que era aquilo, mas dentro de mim era como se a minha carne estivesse gritando. Era como se eu estivesse, sim, gritando dentro de mim alguma coisa muito forte. Eu não entendia o que era aquilo. O meu pastor botou a mão no meu ombro e disse: é o Espírito Santo de Deus que está dentro de você agora. Agora você tem evidência do Espírito. O Espírito de Deus está dentro de você. Você foi selado no batismo. E agora o Espírito está dentro de você, trazendo então as evidências do Espírito, os dons espirituais. Eu olhei para ele e disse: isso é muita loucura para mim. Ele me disse: loucura não, loucura é o que você viveu. Isso aqui é o que Deus tem para você. É tudo novo. Aproveita. Como uma criança que estava pela primeira vez experimentando sorvete, era a mesma sensação, era novo, era gostoso, era bom. E logo após de todo esse momento com Deus, essa primeira evidência do Espírito Santo, a minha mãe me contou algo muito importante para mim. Ela me disse que quando eu estava em escuridão,
na minha vida antiga, no último dia em que eu visitei a minha avó, e a minha avó disse que me amava, e eu saí do quarto, e ela permaneceu os 30 dias com a minha avó no hospital, a minha avó, ela chorou, mal conseguindo falar, com dificuldades. Ela disse para a minha mãe: cuida do meu filho, porque eu vi uma sombra muito escura atrás dele. Cuida dele. Cuida dele. Por favor, não deixe ele partir sem a salvação. Eu me emociono falar dela, porque foi ela quem me ensinou a orar. Foi ela que me ensinou a ler a Bíblia. Foi ela que me deu o gosto pelos estudos. Foi ela que me ensinou a respeito da palavra de Deus. Me ensinou a falar a respeito de Jesus. Mesmo com pouca idade, ela me dizia, para que o homem pudesse ser salvo, ele tinha que aceitá-lo. Ao ouvir aquilo da minha mãe, ela me contou algo a mais. Que a minha avó havia dito: eu não vou ser capaz de ver ele liberto, mas eu creio que na ressurreição dos mortos eu vou vê-lo. Eu vou ver ele liberto, na ressurreição. Quando ela me contou aquelas palavras, eu chorei. O meu peito se abriu. Mas não veio dor, veio como um refrigério. Porque o que ela disse verdadeiramente vai se cumprir. E se cumpriu por meia parte, porque a conclusão vai ser na ressurreição. Mas sabendo disso, eu fiquei pensando: meu Deus, que coisa extraordinária que Deus está fazendo. Passou mais um pouco de tempo, fui a obreiro, de obreiro, fui a diácono, de diácono ao presbítero, e muito jovem, ainda aos 21 anos de idade, a pastor. Muitas pessoas foram contra, como um pastor pode ser ungido a pastor se até ontem ele estava na biqueira, se até ontem ele estava usando entorpecente por aí no meio da rua, dando mau testemunho, até ontem ele estava sendo um péssimo filho, como ele pode ser pastor agora? Não tem nem 3 anos que esse menino se converteu, como é que pode já levar ele a esse cargo? Eu olhei e eu disse: olha, se tem alguém contra isso, eu não sei. Eu não sei nem para onde Deus está me levando, eu sei que Ele está me guiando para algum lugar. E um dia, num escritório de um bispo, ele pegou uma Bíblia, bem maior do que esta, e bateu no meu peito, e disse o seguinte: jovem, você vai ser levado a um cargo muito alto, uma responsabilidade muito grande. Eu digo uma coisa para você: coma essa palavra, viva essa palavra, respire essa palavra, viva essa palavra. Em primeiro lugar, para não ser enganado. Em segundo lugar, porque isso aqui é a fonte da vida. Sem isso aqui você não sobrevive. Aqui é Deus conversando com você. Ao ouvir aquilo, o meu coração se animou, porque eu pensei: nossa, ser pregador é bom. Mas eu não imaginava que ser pastor era uma responsabilidade ainda muito maior. Mas no dia em que fui ungido e consagrado a pastor, eu me lembrei de tudo que eu vivi. E me recordei que no dia em que eu tinha levantado a mão para aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu havia feito uma oração. Na minha oração eu disse o seguinte: Deus, se você verdadeiramente existe, se você realmente tem um plano na minha vida, me liberta da depressão, me liberta da droga, me liberta das falsas amizades, me liberta desse inferno que eu estou vivendo, que eu não aguento mais. Se você existe, hoje eu vou te aceitar e eu vou ser o seu pregador. Ao falar aquelas palavras, Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma tão abundante, que no dia em que fui consagrado, ungido naquele momento, naquele ministério, ao lembrar dessa minha conversa com Deus antes de aceitá-lo, chorei muito mais. Eu pensei: Deus está realmente fazendo algo na minha vida. Deus existe de uma maneira tão extraordinária que não é só crer dizer eu creio. É mais do que isso. Ele realmente é real, Ele é verídico. Eu quero te dizer que esse Deus está pronto para mudar a tua história. Ele está pronto para mudar a tua vida. E Ele quer que você possa se aproximar dEle. Eu quero te apresentá-lo para você experimentá-lo. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer da tua vida. Jovem, como já diria Salomão, lembra-te do dia da tua mocidade, para antes que venham os maus dias e você diga: eu não tenho contentamento neles. Lembre-se da tua mocidade, veja a sua vida agora. Não perca a sua adolescência para o diabo, como eu perdi. Tenha uma vida com Deus, aperte, aceite esse compromisso.
Como Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, assuma o seu compromisso, me siga e tome conta da sua responsabilidade. Eu quero te dizer, servir a Deus é maravilhoso. Experimentar a Deus é extraordinário. Deus me deu um nome. Deus me deu uma família, Deus me deu um emprego, Deus mudou a minha história, Deus transformou da água para o vinho. A minha vida, que antes era uma água parada de tristeza, se tornou-se em vinho da alegria. Deus me deu uma esposa. Me lembro bem, era um culto de mulheres, aonde eu estava ali. Fui convidado para poder estar neste culto. Por incrível que pareça, eu era apenas o bendito fruto. Não tinha outras mulheres, outros homens ali, apenas eu. Eu pensei que o pastor estaria. Me deram ainda uma oportunidade. Eu logo já fui citando Salomão, já fui lendo Provérbios, já falando a respeito da mulher virtuosa. E me sentei. E depois disso, ocorre que a pregadora da noite, ela foi ministrar a palavra, e eu não a conhecia, nunca tinha visto. E ela ministrando, e eu apenas conversei com Deus em pensamento. Fechei os meus olhos e eu disse: Deus, se o Senhor tem uma esposa para mim, poderia ser como ela, pregadora, que também sente esse mesmo desejo que eu sinto, essa mesma vontade pela palavra, e que tem a vontade de fazer essa obra missionária como eu faço. Depois daquela oração que eu fiz, vendo a ministração daquela mulher, depois que ela ministrou, saí de lá. Passou-se algum tempo, a gente começou a entrar em contato um com o outro, e conversando um com o outro, a gente marcou de ir ao monte apenas para orar. Oramos, tudo bem. Marcamos novamente, subimos com a igreja, oramos de novo, tudo bem. Daí fomos orando, indo sempre no monte, orando, sempre em propósito de oração. Nada certo, nada resolvido. Mas em oração, e sempre já conversando um com o outro. De repente, daí vamos orar para a gente poder, então, começar um relacionamento. Começamos a orar. Foram meses indo apenas no monte, e orando, e orando, e orando, e se consagrando, e buscando a Deus, e buscando ao Senhor. E no meio de todas essas orações, chegou o momento, então, que iniciamos um namoro, iniciamos ali, então, o começo do que seria o que hoje eu já estou vivendo. Nesse namoro, conheci a família dela, ela conheceu a minha família, mas chegou um tempo nas nossas vidas em que apenas estar namorando e orando já não estava dando certo. Era preciso casamento. Precisava dessa união. Precisávamos verdadeiramente agora nos unirmos e sermos uma só carne. Não tinha mais como a gente permanecer apenas nesse propósito de oração. Foi então que aconteceu uma ruptura no nosso relacionamento. Uma ruptura por pessoas externas que infelizmente entraram na nossa vida como verdadeiros emissários do diabo, para poder tentar de todo jeito acabar com aquilo que Deus estava fazendo. Eu fiquei muito confuso na época, eu não entendia o que eu estava fazendo. Eu me perguntei: Deus, eu sou homem de Deus, eu sirvo o Senhor, eu temo o Senhor, eu tenho intimidade com o Senhor. Olha de onde o Senhor me tirou. Não é possível que a minha oração que eu fiz aquele dia, não consigo entender. Não é possível que não é ela que é realmente a mulher que o Senhor tem para mim. Não pode ser isso. Meu Deus. Foi um dia à noite no trabalho, onde eu trabalhava de segurança, peguei o meu celular, mandei uma mensagem para ela. Ela já me respondeu de imediato. Voltamos a conversar, passou-se um dia, nós ali sentamos, conversamos, reatamos o namoro. Após isso, eu falei: agora vamos nos casar. Eu disse: Deus, eu não vou deixar perdê-la. Não vou. Porque se o Senhor tem realmente uma obra na vida dela e na minha, eu creio que o Senhor vai nos dar tudo o que nós precisamos. Eu não tenho condição financeira, eu não tenho nada, mas eu acredito que o Senhor vai me dar. Foi quando então aconteceu que a gente marcou a data do casamento, no meio da pandemia, acontecendo tudo aquilo, toda a loucura, o mundo parado, a gente então se casou. E ao nos casarmos, eu havia construído uma casa onde nós moramos atualmente. Depois de 2 anos de casado, tivemos a nossa filha. Nossa filha vai fazer 3 anos agora. É uma bênção de Deus. E por onde nós temos passado, Deus tem nos usado. Aonde nós temos passado, nós temos pregado. Mas para nós chegarmos até esse ponto, sofri muito, passei muita luta, muita dificuldade.
O inimigo tentou de todas as formas me destruir, acabar comigo, não deixar eu chegar ao ponto de poder realmente conhecer quem era Deus. Muitos dos meus amigos, infelizmente, já não estão mais aqui presentes. Muitos deles perderam as suas vidas. Só que no meio de toda essa loucura e comoção, eu fui o único no meio deles que saí. E eu já me perguntei várias vezes, qual é o motivo? Por que o motivo? Mas quando eu leio a Bíblia Sagrada e vejo a vida do apóstolo Paulo, e eu entendo que havia muitos fariseus ao redor dele, outros doutores da lei, mas ele foi o vaso escolhido por Deus para levar seu evangelho, eu começo a entender que a graça, o favor imerecido é muito maior, é muito grande. Eu quero nessa tarde, concluindo este testemunho, te dizer, não desista. Deus, Ele tem uma obra na tua vida. Ele tem algo extraordinário para você. O seu destino está na palma da mão de Deus. Assim como Jabes orou, eu orei. Deus mudou a minha história. Deus também pode mudar a tua história. Quero te convidar nessa tarde, a você juntamente comigo, a nós estarmos orando neste momento, aonde você estiver. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você no nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero poder estar orando agora, meu Deus, pela vida desta pessoa, aonde ele estiver, aonde ela estiver, sentado, em pé, não importa. Espírito Santo, nesse momento, alcança. Que em nome de Jesus, nesta tarde, essa pessoa possa ser convencida do pecado, da justiça e do juízo. Se essa pessoa está passando por um momento de dificuldade, se essa pessoa está banhada em depressão, como um dia eu também já estive, Pai, em nome de Jesus, liberta ela agora. Muda a história dela agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se ela está enferma, no nome de Jesus, seja curada. Se ela está passando por uma luta, seja ela tanto espiritual ou financeira, Deus, entre com poder e com providência, porque do Senhor é a prata, do Senhor é o ouro. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Em nome de Jesus, ó Deus, alcança esta vida, liberta, transforma, que aquele que está ouvindo esta palavra possa ser neste momento tocado pelo poder da palavra de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, possa ser mudado, que em nome do Senhor Jesus Cristo, possa hoje viver aquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.